No final da década de 70, um médico cardiologista de apenas 32 anos resolve empreender. E ele foi inovador desde o princípio, já que ao criar a Cardiolab em 1977, ele estava dando o primeiro passo de uma nova era de diagnóstico por imagem em clínica. Só que a história não ia parar por aí. Ele nem imaginava que esse era o pontapé inicial para a maior rede hospitalar privada do Brasil, com mais de 11 mil leitos e 69 hospitais. Bem, amigos, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação, e esse é mais um vídeo onde a gente vai conhecer um pouco mais sobre uma grande empresa da nossa Bolsa de Valores, uma grande empresa do nosso mercado e mais uma grande história também de empreendedorismo. Hoje nós vamos falar sobre Redditor São Luís. Mas antes, como sempre, quero pedir a você que gosta do nosso conteúdo, que acompanha, que curte o nosso canal, que curta também esse nosso vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, porque essa é a maneira que a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e que vale a pena ser oferecido a mais pessoas, e assim a gente vai crescer cada vez mais. Não esqueça também de deixar seu comentário aí, né? Façam perguntas, dúvidas, sugestões, críticas, elogios. O espaço do comentário é um espaço para vocês. E também compartilha esse vídeo com todo mundo que você quiser, com seu amigo, com seu inimigo, no grupo da família, dos clientes, enfim. Compartilha para essa informação chegar também ao maior número de pessoas. E se ainda não for inscrito no canal, por favor, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ser o primeiro a saber todas as vezes que sair um vídeo novo por aqui. Lembrando que a gente tem um Bom Dia Trader de segunda a sexta, bem cedinho ali, por volta das 8 horas da manhã. E terças e quintas-feiras, um vídeo como esse aqui, falando sobre investimentos, bolsa de valores, finanças pessoais, enfim, tenho certeza que vocês vão gostar. Mas vamos lá então conhecer um pouco sobre a Redditor. Como eu estava dizendo, o Jorge Mal Filho tinha apenas 32 anos quando, em 1977, ele criou a Cardiolab, um laboratório de diagnóstico por imagem. Durante os anos 80 e 90, a empresa cresceu, se desenvolveu bastante e se transformou no que passou a ser chamado de Grupo Labs. Esse Grupo Labs, posteriormente, ele foi vendido para a Fleury, mas daqui a pouco a gente toca nesse assunto, né? Porque é importante dizer que no meio desse crescimento, um empreendedor chamado Gaspar Dorei, empreendedor do segmento hoteleiro, português radicado no Brasil, decidiu que ele ia embora. E quando ele queria ir embora, ele precisava se desfazer da parte dele. Ele era sócio, ele tinha um sócio chamado Jacó Barata, que comprou a parte dele e chamou o Jorge Mal para ser sócio desse hotel lá na Barra da Tijuca, que era o empreendimento que eles tinham. O Jorge Mal já tinha observado que existia um grande fluxo de pacientes de alta renda do Rio de Janeiro para São Paulo em busca de atendimento nos principais hospitais de lá, especialmente o Albert Einstein. E ele viu aí uma oportunidade, já que ele convenceu o Jacó a transformar o hotel lá na Barra da Tijuca num hospital. Daí veio o Hospital Barra D'Or, o primeiro hospital da rede. Na sequência vieram o Copa D'Or, em Copacabana, veio o Quinta D'Or, na Quinta da Boa Vista. Ao longo do tempo a rede começou a se desenvolver e eles foram se aperfeiçoando cada vez mais no segmento hospitalar, até que chegou um momento onde ele se desfez do Grupo Labs, vendendo então para a Fleury por R$1 bilhão. Essa injeção de capital, junto com a chegada de novo sócio, que foi o BTG Pactual, permitiu a nova Redditor, que estava começando a se desenvolver, partir para as compras, fazer novas aquisições. Aí vieram as compras de vários hospitais ao redor do Brasil, o principal deles, a própria Rede São Luís, em São Paulo. Depois disso, o BTG Pactual saiu da sociedade, vendeu sua parte para o Fundo Soberano de Singapura, que injetando mais capital, eles puderam ir novamente as compras, e aí eles foram ampliando a sua rede para Bahia, São Luís, enfim, no Maranhão, e se desenvolveram ao ponto de se transformar, de fato, como eu já disse, na maior rede de hospitais privados do Brasil e hospitais, em sua grande parte, de alto padrão. Além disso, depois eles desenvolveram uma nova marca com o Copa Star, o DF Star, o Vila Star em São Paulo. E em 2022 eles adquiriram uma participação na Sul América e por tabela na Qualicorp, se tornando também participantes do mercado
através do mercado de seguradoras participantes do mercado de planos de saúde. Esse é um resumo da história da Redditor, né, para que a gente possa fazer essa introdução e ir para a tela, como a gente sempre vai aqui às quintas-feiras, conhecer um pouco mais agora dos números dessa grande empresa do nosso Brasil. Tá certo? Vamos lá então para a tela, vamos acompanhar lá os números e no final a gente volta aqui para fechar o vídeo. Vamos lá então. Bem, amigos, então já estamos aqui na tela do site, na tela principal do site da Redditor, né? Então, como eu sempre faço, a gente começa aqui olhando o site, a página principal aqui, né, do site oficial da companhia. Então, está aqui o site da Redditor, informações sobre o grupo, nossas políticas, históricos, enfim, alguma parte aqui sobre já algumas especialidades, as unidades hospitalares do grupo. Aqui trata sobre as especialidades médicas, exames e procedimentos, resultados de exames, encontro médico. Então aqui a gente tem de fato um site funcional de uma empresa de saúde, com todas as funcionalidades para o seu cliente. Aqui a gente tem a parte das principais especialidades, enfim, alguma parte de notícia, aqui a parte institucional. Saindo daqui, a gente vem então para a página de relacionamento com investidores, que é a parte onde a gente já começa a analisar de fato a empresa aqui pelas questões financeiras, que é o que nos interessa. Tem aqui um aviso da divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2023, vai acontecer na quarta-feira, dia 9 de agosto, após o fechamento de mercado, a teleconferência aqui, o webcast. Então será em português e traduzida para o inglês. Você tem a opção também de acompanhar dessa forma. Olhando aqui então o site de relacionamento com o investidor, nós temos aqui todo aquele aparato que a gente já está acostumado, né? Então, lendo o tempo, sustentabilidade, fala um pouquinho sobre a rede. Aqui já vem a parte mais voltada para cumprir aqui as determinações da CVM, então a formação, a constituição da diretoria, estatuto, códigos de ética e conduta. Informações financeiras, central de resultado, que é sempre bom a gente dar uma olhadinha, né? Aqui a gente tem todo o histórico de resultados da empresa, com demonstrações, enfim, é um kitzinho que qualquer pessoa, inclusive, pode se cadastrar para receber essas informações. Aqui você pode selecionar pelos anos, informações financeiras, então ali, as apresentações, fatos relevantes, enfim, fale com o RI, cadastre-se no mail, então toda a parte de um site de relacionamento com o investidor que nós já estamos acostumados a ver. Vamos lá então, agora aqui para o Status Invest, para a gente dar uma acompanhada então nos números da Redditor. Começando aqui pelas características, números principais aqui da empresa, Redditor, São Luís. A empresa tem um patrimônio líquido de 22 bilhões e 29 milhões de reais, em ativos 93 bilhões de reais, uma dívida bruta de 33 bilhões, porém com a disponibilidade em caixa de 30 bilhões, ou seja, a dívida líquida da Redditor São Luís é uma dívida relativamente bem baixa, na casa ali dos 2,7 bilhões, sendo que é uma empresa que tem 84, praticamente 85 bilhões de reais em valor de mercado. Aqui a gente consegue dar uma olhadinha no cenário das ações da empresa. O ticker é RDOR3, o valor atual 36,98, uma alta de 2,07 no último pregão. Na mínima de 52 semanas, 20 reais. A mínima dentro desse mês, estamos em julho de 2023, 31,20. A máxima das 52 últimas semanas, 38,79. A máxima dentro desse mês, 36,98. Um yield de 0,53%. Lembrando que, por ser uma empresa que investe também bastante, não é uma grande pagadora de dividendos. Porém, nos últimos 12 meses, uma valorização de 20,1%. Uma alta só nesse mês de 10,45. É uma das empresas, inclusive, mais recomendadas nas carteiras das principais corretoras no Brasil nesse mês, e está entregando de fato aí um excelente resultado. Aqui a gente consegue ver o desempenho da ação nos últimos 5 anos. A gente consegue ver que logo quando a ação começou a ser negociada, ela tinha um ticket bem alto, né? E ali, desde o período do dia 25 de agosto, que foi um pico que a gente teve ali de preço, para frente o papel caiu bastante, mas bastante mesmo. Depois ele conseguiu dar uma recuperada, caiu ainda mais e hoje está estável na faixa dos 36, quase 37 reais. Então, considerando um papel que já fez máximo ali na casa dos 75 reais.
Olhando aqui alguns indicadores, aqui eu sempre gosto de falar, o yield eu já falei, aqui é um yield bem baixo, não é uma grande pagadora de dividendos, mas uma empresa que entrega um resultado, uma valorização, principalmente nos últimos anos, de uma maneira bem consistente. O VPA, que é o valor patrimonial, ou seja, quando você compra uma ação da Redditor, você está comprando daquela fatia lá dos 84 bilhões, ou seja, desse valor aqui, dos ativos da empresa, na verdade, dos 93 bilhões, você, quando compra uma ação de Redditor, você está levando aqui aproximadamente R$ 9,62. Se a gente for levar em consideração o PVP, ou seja, quanto esse valor da ação que ela é negociada hoje, 36,98, ele equivale a 3,85 vezes o valor patrimonial, ou seja, quando você compra uma ação hoje, você está levando 3 vezes o valor patrimonial da ação. O lucro por ação é um lucro por ação relativamente baixo, lembrando aquela métricazinha de que esse número ele precisa estar normalmente acima de 1, se esse valor for negativo, significa que o lucro ele está negativo, a ação está operando, a empresa está operando com prejuízo. Nesse caso, o ideal é que esse LPA ele seja acima de 1, para que a gente tenha uma métrica de que é uma empresa de fato lucrativa. Ela está no meio do caminho entre o negativo, o 0 e o abaixo de 0, e o 1, para ser uma empresa bem saudável, mas ela é ainda uma empresa que não opera no prejuízo. A gente vai ver daqui a pouco alguns dados lá de balanço. Aqui a gente tem alguns dados também na parte de dívida líquida, que a gente já citou anteriormente, mas eu gosto sempre de citar aqui o ROA, que é o retorno sobre os ativos da empresa. A empresa tem retornado aí 1,36% sobre o seu total de ativos. Não é um ROA espetacular, mas é um ROA razoável. É um ROA razoável. Deveria ser melhor, mas não é também dos piores. Passando aqui, falando um pouco do histórico de pagamento de dividendos, como eu disse, já não é como eu já tinha dito, não é uma excelente pagadora de dividendos. Aqui um ponto excepcional em 2021, que pagou ali praticamente R$1 por ação. Aqui a gente tem também esse histórico. Vamos lá, payout da Redditor São Luís. Lembrando, payout é o percentual do lucro que é distribuído para os clientes, Então aqui em 2019 foi um payout zerado. Já em 2020 pagou 59%, lembrando que o payout na casa dos 50, 55 já é saudável, pagou 59%. Em 2021, que é aquele ponto fora da curva, pagou 166,12% a título de payout. Em 2022 pagou 67,25%. Esse ano ainda não fez nenhum pagamento. Aqui nós temos o DRE, a gente consegue observar que é uma empresa que gera uma receita de maneira recorrentemente crescente, porém os custos também acompanham. Afinal de contas, é uma empresa que faz bastante aquisição, como a gente viu na introdução, uma empresa que faz bastante aquisição, e sempre que ela faz uma aquisição, ela vai trazer dessa empresa, dessa rede, desse hospital adquirido também os seus custos, então isso tende a aumentar. Mas a gente consegue ver que o lucro líquido, exceto aqui em 2020, e a gente vai ver também no gráfico lá principal, ele é um lucro que de maneira constante ele tende a crescer e se manter num equilíbrio razoável e saudável. Aqui vamos ver então o gráfico desse lucro que eu estou falando. Então, com exceção aqui a 2020, quando a empresa de fato entregou um lucro líquido bem abaixo, a gente percebe que é uma empresa que tem um lucro consistente, não é aquele gráfico como a gente viu na Hypera, por exemplo, um gráfico de lucro absolutamente crescente ano após ano, mas é uma empresa que tem ali uma faixa de lucro bastante razoável, porque as margens são boas, e entrega de maneira constante esse resultado para o seu acionista. Por fim, aqui nós temos o quadro acionário. O Fundo Soberano de Singapura detém ali praticamente 19%. O Jorge Mal Filho, fundador, ele tem 16%.
Tem mais alguns fundos que investem com participações relativamente significativas, e a família, a Alice Junqueira Moll, o André Junqueira Moll, o Paulo Junqueira Moll, o Jorge Moll Neto, a Renata Junqueira Moll, o Pedro Junqueira Moll, são a família, ainda continuam sendo os principais acionistas. Então vamos passar agora aqui para o gráfico. Eu já tomei a liberdade de fazer aqui alguns estudos, lembrando que esse estudo ele não é um estudo aprofundado para a gente fazer uma recomendação de entrada na ação, não é nada disso. A gente somente vai olhar o comportamento da ação nos últimos tempos, olhar mais ou menos ali quais seriam pontos que a gente deveria estar prestando atenção, nada além disso, né? Então que a gente tem aqui alguns suportes e resistências históricos já traçados, né? Pegando mais para o passado, a gente olha um pouquinho aqui para essa linha de tendência de alta. Não é uma linha de tendência de alta absolutamente perfeita, porque nesse ponto aqui houve uma perda desse suporte na linha de resistência, na linha de tendência de alta, mas ela recuperou. Então por isso eu validei, né? Até porque dessa forma nós teríamos um toque, né, um teste aqui que ele terminou, que respeitou, porque ela voltou para dentro, mas 2 toques aqui na frente, não é? Nesse ponto aqui nós tivemos um rompimento recente de resistência bastante significativo. Nos últimos 4 pregões ela já passou a operar acima dessa resistência ali dos 34,03. O papel continua numa crescente, né? A gente teve aqui um gap de fuga já lá atrás, aqui, deixa eu ver essa data. Esse gap de fuga aconteceu em maio desse ano, e agora nós tivemos um novo gap de fuga aqui há 2 dias atrás, no dia 25, né, de julho. Esse gap de fuga ele foi confirmado, apesar de ter deixado um candle ali de uma possível indecisão, ele foi confirmado nesse último pregão, e a tendência é que o papel continue subindo, é isso que a gente observa. Lembrando que é um papel que, mesmo tendo volume, um volume baixo relativo aqui aos seus picos, que a gente pode observar, é um papel que vem sendo negociado com consistência, ele tem uma média bastante razoável. E em relação a um eventual ponto de compra nesse momento, se a gente observar o índice de força relativa, ele mostra que o papel já desde o dia 17 ele vem bem sobrecomprado, estável nessa região de sobrecompra. Então naturalmente não seria o momento de entrar graficamente no papel de Redditor, tá certo? Então é isso. A gente termina por aqui essa nossa análise de Redditor. Vamos voltar então para a gente finalizar o nosso vídeo. Vamos lá então. E aí, gostaram? Como eu disse, né? Excelente empresa, mais uma grande empresa, mais uma grande história de empreendedorismo aqui do Brasil. Às vezes a gente tem esse complexo de vira-lata aqui do brasileiro, a gente acha que a gente não tem grandes histórias de empreendedorismo, e tá aí mais uma. Eu tenho contado aqui algumas ao longo das últimas semanas. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da história da Redditor São Luís, mais uma empresa que está aí à disposição para você ser sócio, né? Vimos que não é nada extraordinário o preço da ação da Redditor. Você pode ter, com algum capital, ser sócio também dessa empresa, participar também desse mercado. Se tiver dúvida de como você pode fazer isso, deixa sua pergunta aí nos comentários, vai ser uma satisfação enorme poder ajudar vocês. Mas é isso, está entregue então, também a pedidos, né? Redditor São Luís, mais uma empresa aqui que a gente teve a oportunidade de conhecer, tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigado a todos que ficaram até aqui no nosso vídeo. Não esqueça de deixar seu like, como eu já pedi lá no início. Um abraço a todos e, como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.